Olá, sejam bem-vindos de novo ao Instituto Parênese. Sou o professor Enio e estou aqui para dar continuidade às nossas devocionais. Como vocês sabem, nós estamos fazendo devocional no Salmo de número 2 e hoje será o versículo 2. Só lembrando que nós temos aí o texto da Bíblia Almeida Revista Atualizada, mas você pode utilizar a Bíblia aí com o texto que você tem mais familiaridade. O Salmo 2, versículo 2 diz assim: Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Bom, aqui eu tenho que contextualizar um pouco para dizer que o Salmo 2 ele é considerado um salmo messiânico. Há várias coleções de salmos no livro de Salmos e um deles é esse messiânico, que se refere àquele que Deus escolheu para salvar o mundo. Então, muitas vezes ele tem os termos correlatos de escolhido, enviado, ungido, rebento, broto. Isso surgiu dentro da tradição davídica, da qual Deus escolheu para salvar o seu povo. Outra coisa que eu também tenho que fazer aqui é contextualizar a transição que há na história de Israel. Primeiramente, nós tivemos os patriarcas como referência de liderança, de governo. E no livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros, a gente vê isso claramente. Quando eles saem do Egito, eles adentram a uma nova modalidade de governo, que são os juízes, e são governados por esses juízes na terra. Logo depois vem, então, no início do texto de 1 Samuel e 1 Reis, um murmúrio do povo pedindo um rei. A princípio, Deus não quer, mas depois Deus mesmo diz: já que vocês querem um rei, não querem o meu governo, estão rejeitando a mim, tá bom, eu vou dar um rei para vocês. No entanto, eu vou dar uma função ao rei, qual seja administrar o direito e a justiça. Guardem bem essas palavras, direito e justiça. Esses dois termos é muito comum vir à nossa mente, por causa da nossa língua, por causa da nossa cultura, a gente já ser levado para a questão ética, questão moral. Ou certo e errado, bonito e feio, ou bem e mal. A princípio não estão erradas essas correlações, mas eu quero chamar a atenção que no conteúdo bíblico existem vários elementos que estão dentro da estrutura do sagrado. E quando a gente utiliza os termos justiça, direito, ou em algumas traduções retidão, elas perfazem o conjunto daquilo que vai ser a explicação da fé. Em outras palavras, no Antigo Testamento principalmente, justiça é sinônimo de fé. Então, se você tem fé, você pratica a justiça. Se você não pratica a justiça, você pratica a incredulidade ou a idolatria. Então, em outras palavras, praticar o direito, guardar o direito e praticar a justiça são princípios fundamentais para estar dentro do contexto da fé. Então, Deus disse: o rei só vai fazer isso, administrar o direito e a justiça. O Mishpat, o Tzadiki e o Sedek. Então, esses termos hebraicos, eles vão construir uma mentalidade de como salvar, libertar o povo. O rei que faz isso, ele está dentro da vontade de Deus. O rei que não faz, está contra e está se opondo a Deus e aquele representante que Deus escolheu para praticar a justiça e manter o direito. Diante disso, nós temos então uma verdade. Qual é a verdade? Qual é a síntese que nós devemos aqui guardar? Que a presença do ungido de Deus no meio das nações representa a ação salvadora, libertadora. Aqui eu chamo a atenção para que a gente sempre tenha o cuidado de ensinar o povo de Deus a não fazer apologias à questão política partidária por causa do carismatismo, da mídia, da questão do marketing, mas seja ele ou seja ela, eles têm que ter um compromisso muito sério com o direito e a justiça.
Qual deve ser então a nossa oração? Que as nações reconheçam o ungido de Deus no meio delas. E eu estou falando de nações, mas obviamente no nosso país a gente tem que orar para que os nossos líderes cada vez mais sejam comprometidos com, no versículo anterior, com a verdade e agora com o direito e a justiça. Gaste o seu tempo aí, dê uma pausa no vídeo e faça a sua oração. Que o Brasil seja governado com direito e justiça. Como a igreja, então, deve se comportar? Primeiramente, nós vamos fazer umas reflexões. Então, quais são essas reflexões? Como a presença do ungido de Deus é reconhecida atualmente? Como eu já alertei, nós não devemos atentar para essa questão do marketing, mas sim ações de governantes que, de fato, exemplifiquem a prática da justiça e a manutenção do direito. Como nós devemos ver isso? Bom, vejam bem o que eu vou colocar para vocês. Um dos critérios pelos quais a gente interpreta a justiça e o direito é a preservação e a manutenção da vida. Em outras palavras, praticar a justiça é preservar a vida, defender a vida. Guardar o direito significa guardar a vida, manter a vida em segurança. Então é fácil da gente se identificar. Não houve essas características, então a prática está dentro de um sistema anti-vida. Portanto, prática de injustiça, negação do direito. Segunda pergunta é: sendo Jesus Cristo o ungido de Deus, como a liderança evangélica deve comportar-se diante das situações econômicas, políticas, sociais e religiosas? Quando a gente estuda esses quatro aspectos, nós estamos falando do contexto histórico. Então, falar de economia, política, questões sociais e religiosas está falando do contexto histórico. A gente sabe que muitas vezes as lideranças são determinadas por essas classes aí, e não propriamente por o critério: é comprometido com a justiça? É comprometido com o direito? E pegando o gancho do verso 1, é comprometido com a verdade? Então, esses princípios é que devem perfazer a escolha, a eleição de um representante de Deus. Vejam bem, gente, que isso vai além dessa concepção que a gente tem a respeito da questão religiosa com a questão teológica. Muitas vezes a questão religiosa ela está dentro de um sistema do fazer religião. Mas a teologia faz a gente refletir sobre a própria religião. Então, olha só, a pessoa de Jesus Cristo, ela manifesta em verdade, em justiça, em amor, em gratidão, em preservação da vida. Então, se aquele que usa o nome de Jesus não revela essas características, ele não é um representante do Senhor. Ele não é alguém que veio para de fato trazer vida. Então, o compromisso com a pessoa de Jesus Cristo deve refletir também essas características. E eu vou ressaltar aqui que nos evangelhos a gente percebe claramente que Jesus, ele manteve a prática da justiça, guardou o direito dentro do tema do reino de Deus. E ele deu um novo ingrediente. Ele considerou a Shalom, no Novo Testamento, a Eirene, como o princípio também da fé comprometida. Para quem não sabe o que é Shalom ou o que é Eirene, é esse contexto da paz, que hoje nós estamos traduzindo um pouco melhor como sendo saúde integral, ou integralidade do ser humano. Ficamos por aqui. Quero agradecer vocês mais uma vez por estarem na nossa segunda devocional. Obrigado e até a nossa próxima.